verdade. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula exclusiva aqui no nosso canal. Uma alegria muito grande aqui estar com vocês nesse dia tão importante. Dia esse que a gente vai atualizar informações aí completamente vitais, porque você vai entender mais uma vez o jogo do poder. Entender o jogo do poder é uma questão fundamental para você não ser usado como massa de manobra nessas estratégias que têm o objetivo sempre de utilizar a população desinformada como instrumento para a realização dos seus objetivos escusos. Então, eu não quero de forma alguma que você seja objeto desse tipo de uso. Por isso, exatamente hoje, nessa quarta-feira, dia 25 de junho, eu vou mostrar para vocês, meus amigos, como a gente analisa essa confusão toda que está se levantando sobre o mundo com inteligência, tá certo? Então, meus amigos, vamos lá. Você que está chegando, já aproveita para dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua mandando para você de volta, né, os conteúdos. E também quando você dá o like, a gente garante a famosa palhinha da Arca. Então, clica aí para você se inscrever e clica aí também para você dar o like, beleza? Nosso tema da aula de hoje, gênio que acertou tudo faz nova previsão sinistra. Antes de eu entrar no assunto principal, como a gente ainda está no início da aula e o pessoal está chegando ainda, eu vou fazer algumas atualizações aqui mostrando para vocês novidades que estão chegando agora em tempo real, tá? Então segura um pouquinho, deixa eu só falar umas notícias enquanto a galera tá chegando, tá? Então, meus amigos, olha o que eu falei para vocês ontem, ok? A briga entre o presidente Donald e Tel Aviv. Isso aí é improvável, mas também era improvável a gente ter o primeiro Papa norte-americano. Então, coisas improváveis estão chegando, tá? Se prepare para ver coisas que o mundo vai completamente ser pego de surpresa. Já disse para vocês que entre muitas coisas que estão na agenda do pessoal da elite está a briga completamente imprevisível, insana e doida entre os Estados Unidos e Tel Aviv. E o que a gente está vendo agora é exatamente isso. Presidente Donald se voltando contra o Bibi, primeiro-ministro israelense, depois dele tentar melar não, né? Ter melado o acordo de cessar-fogo que, com muita dificuldade, o presidente Donald conseguiu estabelecer entre os iranianos e os israelenses, tá? E aí, meus amigos, está, por outro lado, na internet norte-americana ali, uma série de pessoas dizendo que o presidente Donald agora ele é um fantoche do pessoal do Catar, né? Só porque ele se recusou a seguir as ordens do primeiro-ministro israelense. Vejam como é que a briga da narrativa aí está colocando numa rota de colisão o presidente Donald e o líder israelense. Mas isso já estava no script, isso já estava programado, beleza? Então se prepare, porque se você conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que precisa haver uma desavença entre os Estados Unidos e Tel Aviv para o cenário escatológico do apocalipse bíblico vir à tona. Então, é claro que você pergunta assim, Daniel, como é que você consegue falar as coisas antes delas acontecerem? Meus amigos, eu uso também a Bíblia para isso, tá? Porque a Bíblia é um livro que não é normal. A Bíblia já falou eventos com 700 anos deles acontecerem. Por exemplo, as profecias messiânicas de Isaías, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, demoraram 700 anos para acontecer. As profecias de Daniel, que ele fez lá na Babilônia, demoraram cerca de 500 anos para acontecer. Então, meus amigos, não se iludam. A Bíblia é um livro que prevê as coisas antes delas acontecerem e é, obviamente, além de todas as bibliografias que eu uso para trazer o conteúdo para vocês, eu também uso a Bíblia, fica uma sugestão para vocês, tá? Deixa eu tirar essa blusa aqui que agora o negócio esquentou aqui, meus amigos. Então, olha que coisa doida. Eu já disse para vocês que vai haver cada vez mais uma desavença entre os Estados Unidos e Tel Aviv, e também eu disse para vocês que o presidente Donald vai trazer um acordo de paz e muito provavelmente ele vai ganhar o Nobel da Paz, beleza? Então, meus amigos, além do pessoal do Paquistão já ter indicado o presidente Donald para o Nobel da Paz por ele ter evitado um conflito atômico entre o Paquistão e a Índia,
Agora, tivemos a notícia na Fox News que o presidente Donald acabou de ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz pelo o cessar-fogo entre iranianos e israelenses, tá? Nesse momento agora, o presidente Donald ele foi oficialmente indicado para o Nobel da Paz depois que ele atuou para reduzir as tensões entre Tel Aviv e Teherã. A indicação veio do deputado Buddy Carter, que elogiou o presidente Donald por impedir o que poderia ter sido um conflito regional generalizado e também, nas suas palavras, nas palavras do deputado Buddy Carter, impediu que os iranianos obtivessem o equipamento bélico mais letal do planeta, tá? Então, meus amigos, o profetizado príncipe da paz parece que ele está chegando. Será que o presidente Donald vai conseguir esse objetivo, além de se tornar 2 vezes presidente dos Estados Unidos? Será que ele também vai vencer o Nobel da Paz? Se ele vencer o Nobel da Paz, trouxer um acordo de paz de 7 anos entre Tel Aviv e Teherã, e além disso, ele viabilizar a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém, quem conhece Bíblia vai ficar com os olhos abertos, tá bom? Então fiquem de olho nas informações que nós estamos vendo, tá? Além disso, enquanto está todo mundo indicando o presidente Donald para o Nobel da Paz, o ex-presidente de Moscou, Dmitry Medvedev, ele falou: presidente Donald, você pode esquecer Nobel da Paz, tá? Ele descarta as ofensivas dos Estados Unidos aos iranianos como um fracasso total, alertando que o trabalho nuclear iraniano continuará e os aliados agora, inclusive, vão poder fornecer para eles ogivas abertamente, tá? Ele falou que a infraestrutura crítica do ciclo de combustível nuclear parece não ter sido afetada ou apenas sofreu danos menores. E o ex-presidente de Moscou disse também que o enriquecimento de material nuclear, que agora ele falou, né, para a futura produção de equipamentos bélicos nucleares, vai continuar. Segundo ele, vários países estão prontos para fornecer diretamente para os iranianos suas próprias ogivas. Os Estados Unidos estão agora envolvidos no novo conflito, com perspectivas de uma operação terrestre surgindo no horizonte, tá? Anotem isso, esse vai ser o nosso tema principal da aula de hoje já já. Já já eu vou entrar no tema principal, tá? Então, os Estados Unidos estão agora com perspectivas de operações terrestres contra os iranianos. Isso aqui, meus amigos, é problema, tá? Então, inclusive, alguns setores midiáticos nos Estados Unidos estão afirmando que o sistema de inteligência lá de Tel Aviv não aceitou o cessar-fogo do presidente Donald, desrespeitou o cessar-fogo do presidente Donald, e eles disseram, a comunidade de inteligência israelense, disse para a CIA que continuaria lançando ofensivas contra os iranianos, tá? E aí a CIA, em resposta, disse que poderia cortar o compartilhamento de informações com a inteligência de Tel Aviv, ok? E aí, meus amigos, o que nós estamos vendo é não apenas um confronto direto, agora, inimaginável, surpreendente e inesperado, entre o presidente Donald e o primeiro-ministro israelense, mas também entre a inteligência norte-americana e a inteligência israelense. Loucura fazer isso, tá? E além disso também, apoiadores do presidente Donald estão dizendo que a mídia norte-americana vazou um documento de inteligência para tentar minimizar as vitórias do presidente Donald com aquela ofensiva aérea dos Bunker Buster, fazendo com que supostamente teria sido destruída toda a pesquisa de equipamentos nucleares iranianos, tá? Então, meus amigos, segundo alguns analistas, o serviço de inteligência israelense desafiou esse cessar-fogo dos Estados Unidos e eles estão agora fazendo o quê? Eles estão ali soltando informações de inteligência que teriam dito que as ofensivas norte-americanas com bombardeiros B-2 não teria destruído nada, porque o pessoal lá de Teherã teria retirado com antecedência o seu material atômico do lugar. Isso, é claro, é que a gente revelou para vocês do grande teatro, né? A gente sabe que existe o back channel, e o back channel é nada mais nada menos que o canal de comunicação privilegiado que os Estados Unidos usam para conversar com os seus supostos inimigos. E, na verdade, o que eles fazem? Ele liga e fala: meu irmão, vou ter que jogar umas paradas em você aí, porque a minha
população, a opinião pública nacional do meu país está me cobrando. Mas pode ficar tranquilo, não vai pegar em vocês não. Outra coisa, quando eu jogar essas paradas em vocês, eu vou jogar meio um pouquinho para fora, como se eu tivesse ruim de mira, não vai dar nada não. Aí o pessoal lá de Teherã fala, não, beleza, aí depois que você jogar, você me avisa quando você terminar que eu jogo umas paradas de volta, eu vou fingir que eu tô jogando coisa em você, mas é só pra opinião pública aqui iraniana também não ficar enchendo minha paciência, beleza? Combinado? Então combinado. Meus amigos, hoje isso já virou mainstream, isso já é público, tá? Então, queridos, vamos lá, porque o jogo continua, ok? Pessoal, vamos ao nosso tema principal da aula de hoje. Quem é esse gênio que acertou tudo e agora fez uma previsão nova sinistra? Quem é esse cara? Esse cara é lá de Pequim e eu vou contar a história dele. Antes de eu contar a história dele, inclusive vou passar para você o link da aula que ele deu sobre esse assunto. Eu gostaria só de combinar com vocês aí para a gente acelerar no like. Aí Matheus Souza tá até falando aí, dá o like aí, turma. Exatamente isso. É muito importante você dar o like, tá? Mais da metade das pessoas que estão assistindo não deu like. Então, vamos lá. Todo mundo aí dá uma paradinha. Vou tomar um golinho d'água aqui para molhar a minha garganta. E aí, você vai acelerando no like aí no YouTube. Lembrando que o like no YouTube não é o coraçãozinho que fica aí embaixo do bate-papo. O like é um dedinho assim, joinha, que fica embaixo do vídeo, beleza? Ó o dedinho aqui, ó. Ó. Então, acelera no like para que a gente consiga daqui a pouco ali ter o mesmo número de pessoas assistindo, mesmo número de likes, para a gente poder fazer a famosa palhinha da arca, que é a degustação da arca. A Mari Fiamontini, ela até deu uma dica melhor ainda. Você compartilhar o vídeo. Isso é maravilhoso, tá? Aqui embaixo tem um link, uma setinha compartilhar, onde você pode mandar pelo WhatsApp para os seus amigos, tá? Se você quer o bem dos seus amigos, eles estarem bem informados, para eles conseguirem fazer o ciclo UDA. O que é o ciclo UDA? Observar, se orientar, decidir, agir. Aquele termo bélico que eu aprendi quando eu era instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército Brasileiro, e agora também estou aqui te dando esse aviso, beleza? Então acelera no like, vou tomar uma aguinha, a gente entra no nosso tema principal da nossa aula de hoje. Beleza, já dei uma olhadinha no bico aqui. Então, amigos, quem é esse gênio que acertou tudo e agora voltou com uma previsão de arrepiar o cabelo da nuca? O nome dele é Professor Jung, tá? O Professor Jung, ele tem um canal no YouTube lá que era completamente desconhecido e agora o canal dele tá crescendo rapidamente porque a galera descobriu que ele falou sobre esse conflito entre Teherã e Tel Aviv com nada mais nada menos que 1 ano de antecedência. O vídeo que ele soltou 2 dias atrás, que é o tema da nossa aula de hoje, já está com 1 milhão de visualizações. O canal dele se chama Predictive History, ele tinha até outro dia 1.000 inscritos, agora está com quase 300 mil, 295 mil. Tenho certeza que vai crescer muito rápido, as aulas dele são sensacionais, o cara manja muito. E eu tenho certeza que já ele vai bater 1 milhão aí fácil, daqui a pouco ele está com uns 2, 3, 4, 5 milhões de inscritos, porque realmente o material é muito bom. A gente fica com o pé atrás, porque a gente sabe que ele é lá de Pequim, então ele pode ter algum interesse para além do interesse meramente didático, e eu vou explicar, antes de a gente fazer um resumo aqui da última aula do professor Jung, eu quero dizer para você quem ele é. Deixa eu só conferir se ele soltou mais um vídeo novo, porque ele tinha prometido uma outra aula. Caramba, ele soltou um outro vídeo novo, esse eu não vou conseguir comentar com vocês hoje. Ele acabou de soltar 3 horas atrás, porque ele termina essa aula de ontem e ele prometeu continuar a aula. Então, a continuação da aula, eu vou dar uma olhada depois que a gente terminar a live aqui, vou ver se a gente pode abordar amanhã, tá? Porque eu tenho certeza que deve ter sido uma aula sensacional. Ele deixou o final da aula, assim, um teaser gigantesco, você fica, assim, ansioso para ver a próxima aula. Então, meus amigos, vamos lá. Vamos analisar, então, quem é o professor Jung. Deixa eu colocar o link do vídeo dele, que eu estou usando como referência para a nossa aula de hoje. Tá aí o link do vídeo, tá? Para vocês, tá bom? Então, amigos, prestem muita atenção nesse momento. Estou passando para vocês uma bibliografia sensacional. E quando você entender o projeto do professor Jung, é com J, tá? J-I-A-N-G, Jung. Professor Jung, você vai entender que o projeto dele é muito interessante. Você vai entender até o nome do canal dele, que é um nome muito interessante, tem muito a ver com o meu projeto.
O nome do canal dele é Predictive History, ou seja, história preditiva. Qual que é o objetivo? Estudar profundamente a história para, ao analisar os padrões de repetição na história, conseguir prever o futuro. Então, cara, me identifiquei muito mais com o professor Jiang, porque eu tento fazer isso aqui e, graças a Deus, tenho acertado muitas coisas aí. Quem acompanha meu canal desde 2017 sabe das coisas que eu falei antes, tá? O teco na orelha do presidente Donald, o conflito em Kiev, a crise sanitária, o Papa norte-americano, né? Tenho falado tudo isso aí antes para vocês, tá? Falei que os Estados Unidos iam entrar no conflito naquele final de semana lá, e ele exatamente entrou. Falei tudo antes para vocês e vou continuar falando, principalmente com base agora o professor Jiang vai me ajudar a também continuar essa reflexão, beleza? Então tá aí, o nome do vídeo é Geostrategy Update 2, ou seja, Geoestratégica Atualização 2, e ele faz uma análise hipotética de cenário, e o nome do vídeo é World War III Begins Let's Game Theory, ou seja, terceiro grande conflito mundial começa, vamos fazer um estudo de teoria dos jogos, tá? Então, começando, quem é o professor Jiang? O professor Jiang, ele nasceu em 1976 lá em Pequim. E aos 6 anos ele foi morar em Toronto, no Canadá, com a sua família. Segundo ele, apesar das dificuldades financeiras, ele trabalhou muito arduamente e conquistou uma bolsa integral para estudar na Universidade Yale, que obviamente você sabe, é uma das universidades mais importantes do planeta Terra. Ele se formou lá em Yale em literatura inglesa, ou seja, ele é um especialista em língua inglesa, por isso que o canal dele é de conteúdo de língua inglesa. E depois que ele se formou, ele retornou para Pequim, onde ele se dedica à carreira de educação. O objetivo dele é fazer reformas educacionais lá em Pequim, e ele atuou como professor de inglês, como diretor de colégio, como coordenador de currículo, como professor do curso de formação de professores, em todos os níveis do sistema educacional de Pequim. Ele disse que ele lecionou e trabalhou desde o jardim de infância, ensino fundamental, ensino médio e nível universitário. Ele disse que tudo mudou 3 anos atrás, quando ele foi contratado por uma escola particular de Pequim, que prepara alunos para estudar no exterior. Ou seja, obviamente, pode ter uma operação de inteligência da inteligência de Pequim, trabalhando junto com esse professor para preparar esses alunos que vão estudar no exterior para serem uma espécie de espiões no exterior. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso seja altamente possível. Então, tudo que o professor Jiang falar, a gente também vai ficar com um pezinho atrás aí para ver se não é material de inteligência, de persuasão, operação psicológica e operações de influência. Durante a crise sanitária, segundo o professor Jiang, devido à escassez de professores, ele começou a dar aula de inglês avançado, né? E ele disse que, como era a sua primeira experiência nesse nível, ele optou por focar na leitura de grandes obras da literatura mundial. Ele estudou, por exemplo, Paraíso Perdido, do John Milton, ele estudou textos da Virginia Woolf, estudou a Divina Comédia do Dante Alighieri, estudou a Ilíada de Homero, né? E ele disse que os alunos amaram a experiência. No ano seguinte, ele criou, então, baseado nisso, o programa Grandes Livros. Adorei isso, porque eu amo a literatura clássica, tá? Inclusive, meus amigos. É claro que aqui a gente tenta falar com os 8%, né? Por que 8%? Porque um estudo de 2016, que eu sempre deixo para vocês aí, diz que no Brasil apenas 8% das pessoas têm capacidade de ler, entender o que está lendo e se expressar, tá? Eu vou colocar mais uma vez esse link aqui para vocês. No Brasil, apenas 8% tem plenas condições de compreender e se expressar. Só 8%. Ou seja, isso é o que eu chamo de a tragédia brasileira, né? Porque no Brasil, 92% das pessoas não conseguem compreender nem se expressar. Isso é um caos nacional. Coloquei o link da matéria para você de 2016. Pode ser que os dados estejam desatualizados, mas estou usando como referência essa matéria. Então, meus amigos, se você quer ser um 8%, você precisa, antes de ler literatura contemporânea, você tem que ler os clássicos, ok? Primeiro de tudo, você vai ler a Bíblia de cabo a rabo, do início ao fim. Depois você vai se dedicar a ler os grandes clássicos, né? Como a Divina Comédia, Ilíada, Odisseia, toda a literatura clássica que venceu o teste do tempo. Então, no ano seguinte, ou seja, 2 anos atrás, a ideia de estudar os clássicos da literatura internacional deu tão certo que o professor Jiang, ele criou o programa de Grandes Livros, que incluiu a Ilíada,
a Ilíada e a Odisseia, que são os livros de Homero, a Eneida do Virgílio, né, que conta ali a fundação de Roma, a própria Bíblia, vê como é que ele não é bobo, ele estudou a Bíblia também, e a Divina Comédia do Dante Alighieri, tá? Ele disse que o programa foi um sucesso com os alunos, só que ele identificou um grande problema. Você quer saber qual foi o grande problema que ele identificou nos alunos lá de Pequim? Eu vou falar isso para vocês agora. Eu gostaria só de lembrar vocês a importância de dar o like, tá? Nós estamos exatamente com metade das pessoas que estão assistindo não deram like. Meu amigo, dá o like aí, porque você dando like, a gente não apenas garante a palhinha da arca, que é a degustação da arca, eu falar para vocês alguns assuntos que eu falaria apenas lá com meus alunos exclusivos do nosso grupo de estudos, mas também a gente garante que essa aula vai chegar para mais pessoas, porque quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais pessoas, tá? Então, se você quer saber qual foi o grande problema que ele identificou que fez ele criar o projeto Predictive History, eu vou dizer para vocês agora, beleza? Então, amigos, acelera no like aí, deixa eu tomar mais um golinho de água, a gente já continua a aula aqui de hoje. Vamos lá. O programa foi um sucesso, mas ele identificou um problema. Sabe qual é o problema? Os alunos de Pequim careciam de contexto histórico para compreender as obras. Ou seja, ele que é um professor de literatura inglesa formado em Yale, ele identificou que os alunos de Pequim não tinham base histórica suficiente para poder compreender as grandes obras da literatura universal. Beleza? Então, o que acontece? Neste ano de 2025, ele desenvolveu um novo programa para preencher esse buraco, preencher esse vácuo de falta de informação histórica. E você sabe que falta de informação histórica é um problema muito grande, porque a gente segue aquele antigo lema: quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Beleza? Então ele desenvolveu um novo programa que envolveu 60 aulas e o objetivo era ensinar a história de toda a humanidade, desde a Era do Gelo até o Império Americano, tá? Então, meus amigos, esse curso, segundo ele, foi altamente enriquecedor para os alunos e para ele também como professor. Você sabe que o professor ensina aprendendo e o aluno aprende ensinando, né? Uma via de mão dupla, beleza? Então, ele falou que foi um grande sucesso para os alunos e para ele, porque ele, ao revisitar a história da humanidade, desde a Era do Gelo até o Império Americano, ele disse que ele pôde refletir profundamente sobre a própria história e sobre as possibilidades de usar o estudo da história para prever o que vai acontecer no futuro. Obrigado, Rafael, aí, falando que a Arca vale muito a pena. Se você quiser já assinar a Arca, o link tá aí, vou pedir para a minha equipe colocar aí também o link. Então, durante o processo, ele decidiu criar um movimento intelectual novo. Então, isso foi muito legal, porque levou o professor Jiang a criar um movimento intelectual novo, que é o Predictive History, a história preditiva. E ele tem 3 objetivos. Olha que interessante. O meu trabalho aqui, você sabe que eu tenho 3 objetivos também. Primeiro, falar para você o outro lado da informação que não está sendo falado. Segundo, falar as coisas antes delas acontecerem. Terceiro, te ajudar a se preparar. Cara, me identifiquei muito com o professor Jiang. Vou virar a chapa dele. Só vou tomar cuidado para ele não me espionar, né? Então, quais são os 3 objetivos da Predictive History ou da história preditiva? Primeiro, conectar os eventos do passado. Segundo, fazer isso criando uma narrativa coerente. Terceiro, explicar o presente para prever o futuro. Ou melhor dizendo, eu misturei um pouco as bolas aqui, tá? Primeiro, conectar os eventos do passado numa narrativa coerente. Segundo, explicar o presente. Terceiro, prever o futuro, ok? Olha que interessante isso. Me identifiquei demais com o professor Jiang. O professor Jiang, ele acredita que quando você alcança esses 3 objetivos, a humanidade vai ter uma história verdadeira. Por que uma história verdadeira? Porque você olha para o passado, entende o presente e prepara melhor o futuro. Olha que interessante o projeto. E ele se inspirou numa obra muito interessante do Isaac Asimov. O Isaac Asimov, ele tem uma série de livros, eu tenho esses livros, uma pena que eu não estou com eles aqui na minha mão, chamada série Fundação. E essa série Fundação, que ele leu na infância, quando ele morava no Canadá, em Toronto,
ele sonha então em desenvolver as bases intelectuais daquilo que o Isaac Asimov, nessa obra Fundação, chamava de psicohistória. O que é psicohistória? Psicohistória é, segundo Isaac Asimov, a modelagem matemática do passado e do presente para prever o futuro. Meus amigos, eu vou reler essa obra toda do Isaac Asimov, porque tem tudo a ver com o meu projeto, beleza? Além disso, ó, deixa eu te dar uma dica. Se você for procurar a série de livros A Fundação, você vai cair ali na trilogia da Fundação, tá? Existe a trilogia da Fundação, mas também existe o box da Fundação com a saga completa, ok? Então, se você for queimar um dinheiro comprando isso, eu já comprei, tá? Compra logo a coleção completa, e a coleção completa, ela tem, deixa eu conferir aqui, quantos livros que ela tem. Ela, em vez de ter só a trilogia, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Você vai ter ali, ó, a Fundação, depois você vai ter Fundação e Império, Segunda Fundação, Limite da Fundação, Fundação em Terra, Prelúdio à Fundação e Origem da Fundação. Tu leva logo 7 livros, eu comprei esse de 7. Eu não tenho essa coleção na minha livraria, mas eu vou deixar um link aqui para você, se você quiser adquirir essa coleção. Você vai, tá com um desconto bem interessante aí na Amazon, tá com, deixa eu ver aqui, 23% de desconto, saindo de R$ 499 por R$ 383, 7 livros bem robustos, tá? Tá o link para você, se você quiser adquirir, né? Eu consegui já um link especial aqui para você, eu tô colocando aí no chat. Vou até pedir para a equipe, o pessoal tá online aí, para copiar esse link aí, se eles puderem. Não sei se eles conseguem, né? Deixa que eu boto mesmo, porque esse link é um link especial. Então, cara, muito legal. Eu me empolguei muito quando eu estudei a história do professor Jiang, né? Então, esse é o objetivo do professor Jiang de longo prazo, e ele explica que inicialmente ele publicou as aulas para os alunos lá de Pequim, como estudo de inglês, tá? Só que ele tem um plano de longo prazo. Ele falou que ele é pai de 3 filhos, ele é apaixonado por ensinar, então ele quer fundar a sua própria escola. Ele quer ter uma escola dele focada nas artes liberais e na humanidade para desenvolver esse projeto da psicohistória. O que é a psicohistória? Lembrando, o conceito de Isaac Asimov, nessa obra incrível chamada Fundação, onde você usa modelos matemáticos para estudar o passado, para entender o futuro usar modelos matemáticos para estudar o passado, entender o presente e prever o futuro e construir um futuro melhor, tá? Então, ele imagina, né, o professor Jiang, essa escola que ele quer criar como se fosse a academia de... Olha que interessante que ele fala, né? Ele explicou isso tudo num vídeo recente dele, eu estou tirando essas informações de um vídeo dele. Ele falou que ele imagina essa escola que ele vai criar como se fosse a Academia de Platão ou o Templo Jedi. Olha que interessante. O cara é nerd também, então mais uma coisa que eu me identifiquei com ele, vocês sabem que eu gosto muito de cultura pop nerd. Então, o objetivo dele é criar uma nova Academia de Platão ou um Templo Jedi para formar os futuros intelectuais, escritores e historiadores da humanidade. Cara, eu achei sensacional. Na verdade, a própria Arca, que é o nosso grupo de estudo, já é isso. Lá na Arca, o que a gente faz? A gente ensina você a proteger a sua mente, interpretar a história, entender o passado, para entender o presente e para prever o futuro. Cara, o professor Jiang é uma versão de olho puxado do Daniel Lopes. Não tem como, cara. O cara é um clone meu nascido lá em Pequim. E o objetivo dele é, junto a esse grupo de alunos que ele está criando, guiar o futuro da humanidade. E o objetivo também me identifiquei demais. Então, meus amigos, na descrição do canal dele, ele traz mais informações interessantes sobre qual é o objetivo da história preditiva, né? Ele diz que na série Fundação, o Isaac Asimov ele propôs que a ciência da psicohistória vai ajudar a humanidade a compreender o passado, entender o presente, prever o futuro e controlar o destino da humanidade, né? Lembrando que a série Fundação, eu não expliquei para vocês, né? Do que trata a série Fundação, em geral, resumindo 7 livros em 7 linhas. Num ponto distante no futuro, o visionário cientista Harry Seldon, ele prevê a destruição do Império Galáctico, né, nessa ficção científica, e de todo o conhecimento acumulado durante milênios. E aí o que acontece, meus irmãos? Incapaz de impedir esse desfecho, ele cria um plano ousado para reduzir o período das trevas e tentar garantir o futuro da humanidade. Ou seja,
não é por outro motivo que o Elinho Mosca também se inspira nessa obra Fundação do Isaac Asimov, tá bom? Então fica de olho, porque até o Elinho também gosta dessa obra aí. Então, com a sua genialidade, o Isaac Asimov, ele concebe um universo épico que vai mostrar ali as complexas relações de poder, o que é um estudo muito interessante. Se você ler o meu livro A Jornada do Leitor, você vai ver que lá tem um capítulo chamado Leitor Discursivo, onde eu uso os critérios conceituais e intelectuais do ramo do conhecimento chamado análise de discurso, que é uma área da linguística que se inspira no trabalho do Michel Foucault, principalmente as palavras e as coisas e a arqueologia do saber, para você entender como que os jogos de poder se materializam na interação humana e na linguagem, na linguística, na comunicação e por aí vai. Então, Isaac Asimov, ele concebeu um universo épico que vai mostrar as complexas relações de poder e domínio que marcaram a humanidade ao longo dos séculos. Então, uma obra que é cheia de ações e mistério, né? Esses livros da série Fundação narram as origens e os desdobramentos desse projeto ambicioso arquitetado para alterar o curso da história e, na verdade, o destino de toda a galáxia. É por isso que a Elinho Mosca gosta pra caramba, tá? Na descrição do canal do Professor Jiang, ele coloca os objetivos do canal. Ele fala, esse canal se dedica a explorar se a psicohistória é de fato possível e esse canal procura responder 3 questões seguintes. Olha que interessante. Primeira pergunta, que modelos, teorias e paradigmas nos ajudam a compreender melhor a história mundial? Sensacional. Segunda pergunta, o que nos ensina a história sobre a nossa situação atual? Terceiro, quanto do futuro nós podemos prever? Olha que legal, cara. Olha que legal, tá? Então vamos para esse vídeo. Lembrando que o vídeo do Professor Jiang é o vídeo que tem o título Geostrategy Update 2, ou seja, Geoestratégia Atualização 2, World War III Begins, Let's Game Theory, ou seja, terceiro grande conflito mundial começa, vamos fazer uma análise segundo a teoria dos jogos. Então, essa aula do Professor Jiang é incrível porque ele vai utilizar o conceito de teoria dos jogos para interpretar essa encrenca que está acontecendo agora entre Teherã e Tel Aviv e a entrada dos Estados Unidos nessa jogada. Mais uma vez eu coloco para vocês aqui o link, tá? O Danilo Falcão tá falando que Foundation tá rolando na Apple TV, tá? Na Apple TV, perdão. É legal, eu não me lembrava que tinha uma versão em vídeo, né, em série disso. Deixa eu botar aqui Fundação Apple TV para eu pesquisar depois e botar o link lá para os alunos da Arca, beleza? Série da Apple, não sei o que, depois eu vou procurar com mais calma, tá bom? Obrigado, Danilo. Então, amigos, vamos para a aula do professor Jiang agora, que agora você vai poder entender qual é o projeto dele, de onde ele veio e onde ele quer chegar. Projeto legal pra caramba, né? Nesse momento que a gente vai entrar na aula, meus amigos, eu preciso convidar vocês mais uma vez para dar o like. Tem muita gente que chegou depois e não deu o like ainda. A gente está com agora, meus amigos, exatamente 6.000 pessoas que não deram like ainda. O like é fundamental, porque quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua mandando para mais pessoas. E, além disso, também a gente garante também a famosa palhinha da Arca, que é uma degustação da Arca, beleza? É a gente tentar, eu mostrar para vocês um pouquinho do que eu mostraria só para os meus alunos lá da Arca, tá? O Arthur Silva está pedindo de novo o link para comprar o box de 7 livros da série A Fundação. Deixa eu colocar de novo aí para vocês, tá? Inclusive, na minha livraria, a gente está com uma promoção incrível dos meus 3 livros e mais um dos livros mais importantes que você precisa ler hoje, que é o livro O Terceiro Grande Conflito Mundial Já Começou, que é da Cristina Martín Jiménez, que também, assim como eu, tem acertado muita coisa que ela tem previsto do futuro. Deixa eu mostrar para vocês aqui as obras que estão com desconto. Primeiro, se você ainda não tem o meu combo de livros, você consegue adquirir o combo com um descontaço, tá? O combo dos meus 3 livros, da série de livros, tá com 50% de desconto, saindo de R$ 268 por R$ 134, tá? Vou pedir para a equipe online aí colocar os links para mim, por gentileza, enquanto eu mostro, tá? Agora, você fala, Daniel, eu não vou comprar o combo porque eu já tenho um livro e não tenho outro. Ok, eu consigo para você A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, 47% de desconto. Consigo para você o 90 Segundos para o Apocalipse também, com 47% de desconto, saindo de R$ 86,90 por R$ 46,06. O livro A Jogada Final também está com 47% de desconto,
Tá saindo aqui de R$ 94,90 por R$ 50, completamente imperdível. E também o livro Terceira Guerra Mundial da Cristina Martín Jiménez, consigo para vocês hoje com 45% de desconto, saindo desse 119 por 65. Quem é 8% gosta de ler, meu irmão, não tem como. Não tem como você ser 8% e não gostar de ler. Se você não lê ainda, aí você vai adquirir o meu livro A Jornada do Leitor para você aprender a gostar de ler, tá? Lembrando que no Brasil, apenas 8% tem plenas condições de compreender e se expressar, segundo uma pesquisa de 2016, tá? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Se você é 8%, você gosta de ler, tá bom? Vamos lá, meus amigos, então. A gente hoje, agora, vai analisar a aula incrível do professor Jiang. Atenção total, porque a aula é incrível, tá? Ele começou a aula falando um negócio meio preocupante, que ele falou, olha, nessa aula de hoje, que a gente vai tratar da possibilidade do terceiro grande conflito mundial começar e como ele vai se desenvolver, você já fala, caraca, o cara que um ano antes do conflito entre Tel Aviv e Teherã, ele acertou um ano antes desse conflito, ele está falando agora que o terceiro grande conflito mundial já começou, você fica preocupado quando você vê isso. O que ele fala? E aí ele te preocupa mais ainda, porque ele falou assim, nessa aula de hoje, eu tenho notícias boas e notícias ruins. Caraca. Aí ele fala, a má notícia é que nós estamos nos aproximando do fim do mundo. Aí, né, começa já a dar aquele arrepio na nuca. Mas ele diz, a boa notícia é que nesta aula eu vou explicar para vocês como o mundo vai chegar ao fim. Você fala, caraca, meu irmão, é uma notícia boa essa, né? E ele fala, a questão central desse conflito iminente é os Estados Unidos usarão tropas terrestres lá em território iraniano? Essa é a grande pergunta que ele vai fazer, a grande jornada, porque, segundo o professor Jiang, isso aqui terá desdobramentos terríveis para a humanidade, tá? Então, ele continua dizendo que, como ele já comentou em vídeos anteriores, o uso de tropas terrestres levaria à derrota dos Estados Unidos, tá? Deixa eu só agradecer aqui o Diário Britânico, falando que a Arca é o melhor investimento, o valor é muito inferior à qualidade do conteúdo. Valeu mesmo, tá? Inclusive, vou pedir para minha equipe online aí colocar o link da Arca de novo para vocês. Lembrando que o link da Arca sempre fica no primeiro link embaixo do vídeo e também fixo aqui no chat. Deixa eu até conferir se está fixo aqui no chat. Está fixo, então tranquilão aí para vocês colocarem, tá? Já que eu parei a aula para conferir se o link estava lá, vou colocar também, porque quando eu coloco aparece uma tarjinha amarela, né? Quando o pessoal do suporte coloca, aparece ali um nomezinho em azul. Fica fácil, de você identificar. Continuando então. Ele disse, conforme a gente já conversou em aulas anteriores, o uso de tropas terrestres pelos americanos no território iraniano levaria à derrota dos Estados Unidos, marcaria o fim do Império Americano e provavelmente desencadearia o segundo conflito civil americano, a Segunda Guerra Civil Americana. Meus amigos, olha que maluquice isso, tá? Então, ele está prevendo um evento que desembocaria em 3 outros eventos altamente caóticos, ok? Eu vou repetir para você entender o tamanho do negócio. Ele está prevendo que existe uma alta possibilidade dos americanos utilizarem tropas terrestres lá em território iraniano. Isso traria 3 problemas enormes para os Estados Unidos. Primeiro, derrota americana. Segundo, fim do Império Americano. Terceiro, desencadearia a Segunda Guerra Civil Americana. Meus amigos, o filme Guerra Civil já prevê isso. E você vai ver que essa análise preditiva que o professor Jiang está fazendo vai muito em linha com o que nós vemos nos filmes O Dia Depois de Amanhã, que foi produzido pela Higher Ground Production, da família Obama, e também do filme Guerra Civil. Esses 2 filmes, programação preditiva total, beleza? Então, meus amigos, o que ele está prevendo, tá? Para você que estava aí, começou o vídeo, né? E eu coloquei no título da nossa aula de hoje, né? Gênio que acertou tudo faz nova previsão sinistra. Todo mundo, qual é a previsão? Qual é a previsão? Qual é a previsão? A previsão é essa. Ele está prevendo que os Estados Unidos vão utilizar tropas em terra, em território iraniano. Isso vai trazer 3 grandes coisas horrorosas para os Estados Unidos e para o mundo. Os Estados Unidos irão perder esse conflito, vai acabar o Império Americano e isso vai desencadear a Segunda Guerra Civil Americana, tá? A maioria dos analistas concorda que o uso de forças terrestres
seria completamente desastroso para os americanos. E todos os analistas concordam que a melhor coisa a se fazer, a princípio, seria os americanos evitarem a todo custo utilizar tropas terrestres. No entanto, segundo o professor Jiang, e aí que está a genialidade dele, ele vai para além do senso comum, que é o que eu tento fazer. O que eu tento fazer é mostrar o outro lado da informação que está por trás. Então, o senso comum, os analistas de geopolítica do mundo inteiro estão te dizendo, nunca os americanos vão usar tropas em terra no Irã, porque todo mundo sabe que eles iriam perder. Meus amigos, mas da mesma forma estava todo mundo falando, nunca haveria um Papa americano. E eu disse para vocês que haveria e há. Tanto que o Leão XIV, Robert Francis Prevost, está lá. Então, ele vai... Isso aqui que é muito legal, porque ele contrasta o senso comum, tá? E ele contrasta o senso comum com o que realmente tem chance de acontecer. Beleza? Então, ele diz, a maioria concorda que o uso de forças terrestres seria desastroso e os Estados Unidos deveriam evitá-lo a todo custo. No entanto, usando a teoria dos jogos, explicarei por que os Estados Unidos, mesmo assim, mesmo com todas as probabilidades em contrário e com todo mundo falando que seria uma derrota, mesmo assim, com todo esse prejuízo de trazer o fim do Império Americano, a derrota dos Estados Unidos, provavelmente trazendo a Segunda Guerra Civil Americana, mesmo assim os americanos vão usar tropas terrestres, tá? E ele chega a essa conclusão utilizando a teoria dos jogos. E ao utilizar a teoria dos jogos, ele explica por que os Estados Unidos, mesmo assim, utilizarão as tropas terrestres contra o Irã, apesar de ser uma ideia tola, nécia, sem sentido. Sem sentido para o Kruger, porque o 8% vai entender isso agora. Agora, meus amigos, prestem muita atenção. Para eu explicar para vocês como o professor Jiang, utilizando a teoria dos jogos, que é incrível para quem não assistiu o filme Mente Brilhante, com Russell Crowe, que conta uma história real, que é a história do John Forbes Nash, o John Nash, que desenvolveu a teoria dos jogos e ganhou o Nobel da Economia por isso. Se você não... por favor, pessoal, quando eu escuto teoria dos jogos, meu irmão, eu lembro da história de John Forbes Nash, eu lembro do filme Uma Mente Brilhante, eu lembro do Russell Crowe, eu lembro que é uma história incrível essa história da teoria dos jogos. E a teoria dos jogos aplicada ao cenário geopolítico é uma coisa maravilhosa. E o professor Jiang, ele fez isso. Mas para eu contar como o professor Jiang deu uma jogada de mestre, chegando a uma conclusão que vai acontecer uma coisa que todo mundo diz que não vai acontecer, a gente precisa combinar a palhinha da arca com a nossa meta de likes. Nós estamos com 19 mil pessoas assistindo ao vivo. Praticamente, um pouquinho mais de 19 mil. 19.175. Então, e a gente está com 13.541 pessoas assistindo agora nesse momento aqui. Então, vamos combinar o seguinte, meus irmãos. A gente precisa de 17 mil likes. Aí você fala, pô, Daniel, mas 17 mil likes... a gente vai precisar de 3.400 likes, mais ou menos. Meu irmão, tu não é dedo duro. Teu dedo está funcionando legal. Você não está economizando o dedo. Você não tem artrite, artrose, nem lesão de esforço repetitivo. Você vai clicar no like aí, porque você está gostando da história, não está gostando? E você quer continuar vendo isso? Então, meu irmão, vamos combinar uma parada? Acelera no like, enquanto eu vou agradecer um monte de gente que está dando apoio ao canal, tá? Inclusive, você sabe como é que dá apoio ao canal, né? Eu não fico pedindo apoio ao canal aqui, vocês que têm a generosidade de apoiar. Embaixo aqui do bate-papo tem um cifrãozinho, tem um quadradinho com um S no meio com um cifrão. É por ali que a galera dá apoio. Então, eu não pedi, mas como tá todo mundo dando apoio, eu não posso ser ingrato. Eu vou dar uma paradinha aqui para agradecer a galera que está dando apoio ao canal, beleza? Enquanto eu estou dando apoio ao canal, você tem que acelerar muito no like, porque eu tenho um compromisso hoje às 14 horas e daqui a pouquinho eu vou ter que dar linha na minha pipa aqui e sair fora, tá? Então vai acelerando no like aí para a gente poder explicar para você como é que o professor Jiang, utilizando a genial teoria dos jogos, ele chegou a essa conclusão completamente fora do senso comum e improvável. E eu vou dizer para vocês, amo quando gênios chegam a conclusões fora do senso comum, dizem que uma coisa que ninguém acredita vai acontecer e a coisa vai lá e acontece. Eu amo muito porque é o que eu faço aqui no meu canal. Então, meus amigos, enquanto se acelera muito aí no like, a gente precisa de 17 mil likes, deixa eu agradecer a galera aqui que tá dando a moral, tem gente aberta, ó. Rodrigo Oliveira, aluno novo da Arca, alto nível de conteúdo, pessoal. Valeu, Rodrigo. Pô, sensacional. Além de ter se tornado aluno na Arca,
fez um apoio ao canal aqui divulgando a Arca. Pô, ganhou ponto de participação, ganhou medalha de honra ao mérito e ganhou bala Juquinha também. Ganhou tudo aí que você pode ganhar, tá? Então, ó, 10 com louvor aí pro nosso amigo, né? Como dizia aí o Ed Mota, né? 10 com louvor, né? Então, deixa eu voltar aqui que a página atualiza sempre na melhor hora. Antônio Aquino de Carvalho, boa tarde, professor. Em qual momento o líder de Pequim vai partir para cima de Taiwan? No momento que ele vê que os Estados Unidos estiverem enrolados num conflito contra os iranianos, principalmente se eles colocarem tropas em terra. João Jadson, Daniel, suas lives me fizeram, né, estar atualizado em geopolítica, além de falar coisas que o meu professor de geopolítica ainda não ficou sabendo. Canal show! Valeu, João, glória a Deus por isso. Pedro Cardoso, fala Daniel, parabéns pelo conteúdo diário, por favor, manda um abraço para o Gabriel, Marcos, Kaique e Caio, que são meus primos e irmãos, todos somos seus fãs, um abraço. Valeu, um abração aí, obrigado Pedro Cardoso e mais uma vez um abraço para o Gabriel, para o Marcos, para o Kaique e para o Caio e também para o Pedro Cardoso, valeu mesmo, tá? André Batista, Daniel, dá uma live falar só de alimentos ruins, dá sim, né? Isso aí, pesquisem Codex Alimentários. Michele Cunha Franco, Daniel, você além de abrir os nossos olhos, está nos ensinando a beber a água, faz muito bem para a saúde, você é demais, obrigado. Valeu, meus amigos, com certeza o estudo da água é um estudo sensacional, tá? Principalmente a questão dos eletrólitos, a questão da composição da água, né? A questão do pH da água é muito importante, tá? Então, seguinte, Adriana Kruskowski, como se tornar parte do 8% Graça e Paz. É lógico que a melhor coisa que você faz para se tornar parte dos 8% é estudar comigo na Arca, porque é uma oitificação por cento das pessoas, e além disso também ler. Se você ainda não tem o prazer da leitura, sugiro o meu livro A Jornada do Leitor, como se tornar um leitor estratégico. Inclusive, vou pedir para o pessoal da minha equipe, para saber se é possível, galera tá online aí, pessoal da equipe, saber se é possível a gente conseguir o máximo de desconto também no livro A Jornada do Leitor, tá? Porque se você não tem aí o hábito da leitura, Jornada do Leitor é maravilhoso, beleza? Perfil MMA falou que o maestro, ele deixou previsões também que estão se realizando, né? Então, um abraço aí para o perfil MMA. Alexandre, professor, quais livros de história o senhor poderia indicar para complementar o conhecimento? Pesquise na minha livraria os livros de história, porque lá estão todos os livros de história que eu separei para vocês, tá? Você vai ter História do Brasil com 5 volumes, você vai ter História Geral também. Lá na livraria tem todo esse material, só você pesquisar por História e você vai achar, beleza? Patrícia Maia, mas lá eles não escondem o passado deles, as pessoas eles são vedadas à própria história, como ele consegue passar conteúdo sensível nas escolas? É porque ele está preparando os agentes secretos do futuro, deve ser por causa disso. Fernanda Strelov, ou Strelov, né? Acho que é Strelov. Segundo pesquisa INAF mais recente, saímos de 8% de proficiência em leitura escrita de 2015 para 10% em 2024. No entanto, aumentou a porcentagem de analfabetos funcionais que concluíram o ensino superior. Aí atrapalhou um pouquinho, né? Mas vamos continuar no 8% que ficou uma referência para nós, né? Lembrando que sempre 8% é o dado de 2016, já tem 9 anos, né? Quase 10 anos. Tiago Lima, olá, professor. O senhor acha que o afastamento entre Estados Unidos e Tel Aviv são prenúncio das profecias que falam sobre Tel Aviv ficar isolado e Deus fazer a salvação dos seus inimigos no final dos tempos? É exatamente isso. Eu creio piamente nisso que você falou. Receitas da Tissa, boa tarde, professor. Sou muito fã do seu trabalho, estou sempre por aqui. O que acha das sanções americanas sobre a nossa nação? Eu acho improvável, principalmente se forem sanções assim de grande porte, mas eu não acho impossível, porque parece estar se criando um ambiente favorável para isso, inclusive na opinião pública norte-americana. Porque a gente não pode esquecer que o senador americano Ted Cruz, lá na época, em 2023, ele já estava pedindo sanções contra o Brasil, e agora o Marco Rubio, que é o neocon, secretário de Estado americano, que é o cargo mais importante no governo americano, ele está querendo entrar numas encrencrinhas com o Brasil também, principalmente com a energia e nos acordos entre Brasil e Paraguai sobre o excedente de produção de energia da usina hidrelétrica de Itaipu. Então o negócio está meio estranho, tá? Carlos Henrique fala sobre o 12º imã dos iranianos, eles acreditam que ele vai reaparecer, porém primeiro haverá o terceiro grande conflito mundial. Existem estudos que falam que esse pode ser o anticristo. A tradução judaica fala que do Irã se levantará o castigador lá de Tel Aviv. Então,
Tem muita gente que fala isso, tem até um livro muito legal do Thomas Horn sobre esse assunto, tem vários estudos interessantes mostrando a possibilidade de um anticristo vindo lá da região do Oriente Médio, então esse assunto eu gosto demais, é bem interessante, tá? Vamos ver como é que vai se desenrolar, vai ser muito fácil a gente saber que é um anticristo. O anticristo é o cara que vai salvar o mundo de um problema global, ele vai trazer um acordo de paz de 7 anos no mundo e ele vai ajudar a reconstruir o templo em Jerusalém, tá? Hoffman, falando que o grande Satã do Norte cairá. Cuidado com esse discurso também, que esse é um discurso meio alienante, tá? Essa ideia, os Estados Unidos é o grande Satã. Quando você descobre que o pessoal do Oriente chamar os Estados Unidos do grande Satã é exatamente o que os Estados Unidos querem para eles ter uma justificativa para partir para cima do pessoal do Oriente Médio e pegar todo o petróleo e o gás natural deles. Quando você descobrir que é exatamente isso que os americanos querem, você vai parar de divulgar essa ideia, porque você está trabalhando para eles sem saber, ok? Dica para você, quer saber de onde eu tirei essa ideia? Bill Brock Bader, tá? Bill Brock Bader é tenente-coronel do Sistema de Defesa americano que revelou como os americanos propositalmente estavam criando uma aversão aos Estados Unidos no Oriente Médio para que o Oriente Médio fizesse alguma coisa contra os Estados Unidos, como aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001, para que os americanos tivessem uma justificativa para partir para cima do Oriente Médio e pegar todo o gás natural e petróleo deles. Não conta para ninguém, não. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado pelos apoios. Então, deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, faltam 700 likes ainda. Melhor dizendo, 662 likes. Mas sabe o que a gente vai fazer? Eu já vou começar a palhinha da arca agora. Sabe por quê? Eu tenho certeza que a gente vai bater essa meta. Então, como eu preciso sair para esse meu compromisso de 14 horas, eu já vou começar agora então. Então, meus amigos, presta atenção, porque agora a gente vai resumir para vocês o raciocínio que o professor Jiang fez, utilizando a teoria dos jogos, para chegar à conclusão que mesmo sendo totalmente prejudicial para os Estados Unidos utilizar tropas terrestres, eles vão fazer isso. Está instaurada a palhinha da arca. Para quem... Eu sempre faço a palhinha da arca e o cara fala, ué, professor, hoje você não fez a palhinha da arca. Então, para ficar explícito que começou, está instaurada nesse momento a palhinha da arca, beleza? Aperte os cintos, não é porque o piloto sumiu, não. É porque o piloto chegou. Então, presta atenção. Na teoria dos jogos, a gente analisa o quê? Os jogadores. Nesse caso, a gente tem 3 jogadores principais, iranianos, israelenses e norte-americanos. E a gente deve responder 3 perguntas. Primeiro, como cada um dos jogadores percebe o jogo? Qual o papel que eles veem para si mesmos? Quais são os seus interesses e motivações? O que eles estão tentando alcançar? Dado a sua percepção e os seus interesses, qual é a estratégia ótima para atingir os seus objetivos? Olha que interessante isso. Identificar os jogadores, o que eles querem, como eles olham para si mesmos e, segundo essas visões deles, qual é o melhor caminho, o caminho mais rápido, mais curto e mais barato, mais simples, menos custoso para eles atingirem o objetivo. Isso aqui é uma teoria dos jogos mambembe, assim, resumida de forma didática, tá? Um resumo acrobático da teoria dos jogos, não é teoria dos jogos ali de forma requintada, com modelos complexos, matemáticos, é uma teoria dos jogos mais didática para você poder entender, tá? Então, o professor Jiang analisa caso a caso, o caso iraniano, o caso israelense e o caso americano, tá? Então, começando com o caso iraniano. Os iranianos veem esse conflito como uma oportunidade, ok? Se você acha que os iranianos não têm interesse nesse conflito, tu tá errado. Eles têm muito interesse nesse conflito e o professor Jiang explicou qual é o interesse. Os iranianos veem esse conflito como uma oportunidade para alcançar objetivos importantíssimos da nação. Eles veem esse conflito como uma oportunidade incrível para alcançar objetivos estratégicos nacionais. São 3. Primeiro, criar uma unidade nacional e legitimar o regime iraniano. Olha que interessante, né? Quando você tem um país que está todo dividido, que está com uma briga interna e de repente vem alguém de fora para tentar brigar, a briga interna para, eles se unem e brigam contra o cara de fora. Não existe nada melhor do que unir um grupo de pessoas que está dividido se vem uma ofensiva de fora. Vou dar um exemplo que você vai entender muito fácil. Uma família.
Imagina uma família que está brigando. Eu posso falar, não precisa ser uma família, uma parte grande da família. Pai, mãe, filho. Imagina, os pais e os filhos brigando. De repente aparece alguém e começa a falar mal da família. Vocês são uma família horrorosa. O que acontece? Os pais e os filhos estavam brigando, na mesma hora ficam unidos e começam a falar: você não tem nada a ver com a gente, quem é você? Os três partem para cima de quem está falando errado. Então, meus amigos, assim como na família, assim também nas nações, tá? Quando você tem uma sociedade completamente dilacerada, melhor coisa que você tem para legitimar o regime e trazer unidade nacional é alguém de fora vir querer brigar contigo. Por que a sociedade iraniana está tão dividida? Sanções americanas, uma má gestão, corrupção tornaram o regime caótico, disfuncional e impopular. Ou seja, uma ofensiva de Teherã, uma ofensiva israelense, uma ofensiva norte-americana estão unindo o povo em torno do governo, independentemente do que está acontecendo, tá? Além disso, um outro objetivo que os iranianos estão buscando com esse conflito é tirar do Oriente Médio a presença norte-americana. Por quê? Os iranianos planejam fazer o quê? Atrair os Estados Unidos. Eles estão assim para os americanos, ó. Vem brigar comigo aqui na minha área. Vem mandar os seus homens aqui para o meu território. Manda. Manda que eu quero ver. Eles estão doidos, os iranianos estão doidos para os americanos mandarem os caras para lá, porque eles sabem que os americanos chegarem lá por terra, eles vão perder. Então os iranianos estão assim, ó, vem que eu tô te esperando, vem que eu tô doido para você chegar. Então o objetivo é atrair os americanos para um atoleiro completo em território iraniano, explorando problemas de logísticas e suprimentos, e isso dificultaria a saída dos americanos ali da região. Eles iam ficar enrolados naquela região, tá? E, além disso, trazer uma legitimidade global, ou seja, se os iranianos, assim como aconteceu no conflito do Vietnã, conseguirem derrotar os americanos no seu território, eles se posicionariam como líderes de todo o movimento de resistência contra o Império Americano internacionalmente, superando inclusive a Arábia Saudita. Imagina se os iranianos vencem uma briga contra o gigante americano. Eles iam ficar, ó, peito estufado. Aí, ó, viu? Eu ganhei do grandão. Eu sou o chefe da parada agora, ok? E além disso, eles iriam reunir todo o grupo do Oriente Médio, que é dividido em vários grupos diferentes que brigam entre si, e iam unir a galera contra os Estados Unidos, tá? Agora a pergunta que o professor Jang faz e responde brilhantemente: por que os americanos cairiam nessa cilada de vem cá brigar comigo, vem cá, você vai ganhar, pode vir, eu tô fraquinho, vem brigar comigo. Aí quando chega lá se ferra. Por que os americanos cairiam nessa cilada? Meus amigos, na ciência política existe um conceito chamado escada de escalada. Escada da escalada. Escalation ladder, tá? Escalation ladder não é a letra nem o coro, é a escada. Esse que você fala, letter é letra. Ladder é coro e ladder também é escada, né? Difícil, né? Porque são homófonos, né? São coisas que soam. O fono, o áudio é igual, mas a escrita é diferente. Então, escada da escalada. Os Estados Unidos, como uma hegemonia global, eles têm o domínio sobre essa escalada, ou seja, eles têm dominância de escalada. Ou seja, eles podem recorrer a equipamentos nucleares se eles sentirem que estão perdendo. No entanto, essa dominância força reações que podem ser contrárias aos interesses americanos. Usando uma metáfora, imagina o valentão da escola, que todo mundo tem medo dele. Se um cara baixinho chega lá e provoca o valentão, para manter a sua fama de valentão, ele tem que responder com força para manter a sua credibilidade. Ou seja, os iranianos, eles podem calibrar a provocação, ou seja, fazendo ofensivas contra bases americanas ou fechar o Estreito de Hormuz, para forçar os Estados Unidos a responder de forma cada vez mais intensa, até que a única opção seja uma ofensiva terrestre. Conseguiram entender a genialidade do raciocínio? Os iranianos estão doidos para os americanos terem motivo para entrar por terra. E a melhor maneira deles fazerem isso é fechar o Estreito de Hormuz e fazer ofensivas contra as bases americanas. Porque se os americanos não fizerem nada, eles que são os valentões vão ficar com o filme queimado e todo mundo vai pensar: e eu acho que os americanos são tão valentões assim não. O cara ofendeu ele e não fez nada. Entenderam o racional?
é muito interessante você perceber que a geopolítica, as relações internacionais, elas envolvem também a psicologia. Não só a psicologia individual, mas a psicologia social. Olha que interessante a interação interdisciplinar entre todas essas diferentes correntes. É por isso que os caras não conseguem prever o futuro, porque eles não fazem um entrecruzamento das diferentes linhas de pensamento, tá? Agora, esse é o caso iraniano. E o caso de Tel Aviv. Embora os israelenses e os Estados Unidos pareçam aliados, os seus interesses são diferentes. Os Estados Unidos, como hegemonia global, buscam equilibrar as forças no Oriente Médio, apoiando Tel Aviv, mas também apoiando outros países, como a Arábia Saudita e a Turquia, para manter o equilíbrio do poder, para não deixar nenhum país ficar poderoso demais naquela região. O famoso conceito geopolítico da política do equilíbrio das nações. Não é legal você ter ninguém poderoso demais, porque se tem alguém poderoso demais, isso vira um perigo para o grande valentão do mundo. Então, Tel Aviv, por outro lado, tem uma aspiração para uma hegemonia regional, tá? Guiado ali por conceitos do grande Israel. O que é isso? Eles têm ali o conceito de que, partindo de alguns versículos bíblicos, de que o que Deus prometeu para eles envolve do rio Nilo, que está lá no Egito, até o rio Eufrates, que fica lá no Oriente Médio, conforme o que foi prometido para Abraão na Bíblia. Então, quais são os interesses de Tel Aviv? Realizar esse projeto de expandir o seu território, mas para fazer isso, eles têm que tirar a presença americana da região, porque com os americanos ali, eles não vão conseguir fazer isso. Então, se os americanos partirem para cima por terra dos iranianos e isso resultar numa confusão, num atoleiro prolongado, isso pode levar ao colapso do Império Americano, desencadeando revoltas internas nos Estados Unidos e forçando toda uma retirada militar americana da região. Nesse cenário, os israelenses absorveriam toda a estrutura militar americana, como as bases do Comando Central, tornando-se agora a nova hegemonia regional. Qual seria então a estratégia ótima para Tel Aviv? Persuadir os Estados Unidos a usar tropas terrestres no território iraniano, envolvendo os Estados Unidos e os iranianos num conflito que vai enfraquecer as forças terrestres americanas e iranianas, permitindo que, no futuro, Israel emerja como a potência dominante. Ou seja, por aqui, a gente já viu que tanto os iranianos quanto os israelenses querem que os Estados Unidos cheguem por terra lá no território iraniano. E o caso dos Estados Unidos? A princípio, o Kruger ou o 92%, eles vão achar que os Estados Unidos, obviamente, nunca fariam isso, porque a certeza que os americanos vão perder se entrarem por terra em território iraniano é muito grande. Então, eles não fariam isso, tá? Então, os Estados Unidos, sobre a liderança do presidente Donald, têm interesses muito distintos, porque você tem um interesse do Pentágono, você tem um interesse da Big Tech, lá do Vale do Silício, você tem um interesse de Wall Street e você tem um interesse individual do presidente Donald. E você tem um outro interesse, que é o interesse da população americana. Então, o Império Americano, obviamente, principalmente com a política do presidente Donald de America First, né, e Make America Great Again, ele evita utilizar acesso por terra, né, mandar uma ofensiva por terra. Por quê? A perda de soldados e a imposição de um alistamento obrigatório lá nos Estados Unidos, isso ia gerar muito protesto e também muito caos interno. A estratégia ideal dos Estados Unidos seria derrubar o regime iraniano pelo ar, com propaganda e com operações especiais, coisas muito pontuais, com perda mínima de dinheiro e de pessoas, tá? Instalando um governo pró-Estados Unidos lá em território iraniano para conseguir controlar os recursos. Lembrando, Irã, terceira maior reserva de petróleo do mundo, segunda maior reserva de gás natural do mundo. É muita grana e muito benefício geopolítico estratégico, tá? Então, a ideia é fazer com que o controle dos recursos naturais iranianos seja feito através da derrubada do regime iraniano, mas pelos aviões, tá? Por propaganda, por ofensiva aérea. E isso respondendo à entrada do Putin em Kiev, que enfraqueceu a posição global dos Estados Unidos, ok? No entanto, meus amigos, isso é o ideal para os americanos, mas o presidente Donald, ele joga um jogo diferente. Ele não se preocupa profundamente nem com os iranianos, nem com os israelenses e nem com o Oriente Médio.
Ele tem objetivos pessoais dele. Quais são os seus objetivos pessoais que possam sobressair aos objetivos geopolíticos dos Estados Unidos enquanto nação? São dois objetivos do presidente Donald principais. Manter o poder político nos Estados Unidos, o seu poder político, o poder político do presidente Donald dos Estados Unidos. Ou seja, o presidente Donald está buscando o quê? Consolidar a sua autoridade pessoal no território doméstico. Segundo, destruir a elite global, que ele chama do Estado profundo. Então o presidente Donald, na mente dele, ele acredita que essa elite global tirou dele a vitória em 2020, tá? E ele está querendo o quê? Revenge. Ele está querendo vingança. Qual seria então a estratégia do presidente Donald, segundo o professor Jiang? E eu achei uma análise sensacional, uma análise genial. Inicialmente, o presidente Donald pode até apoiar uma mudança de regime iraniano e até enviar tropas terrestres, atendendo aos desejos do Império Americano. Porém, à medida que as baixas aumentam, a economia global, o que acontece com a economia global? Colapsa. Economia global colapsa. E essa é mais uma das previsões do gênio professor Jiang, que previu o caos que está acontecendo no território iraniano com um ano, 365 dias de antecedência. Esse cara que acertou isso que está acontecendo agora, um ano antes, está dizendo que se o presidente Donald fizer isso, vai gerar um colapso da economia global, protestos nos Estados Unidos, e o presidente Donald, o que ele faz? Ele se alinha ao movimento America First contra os interesses bélicos dos neocons e do Império Americano. Isso agravaria a divisão interna e as tensões internas nos Estados Unidos, potencialmente levando a uma guerra civil nos Estados Unidos, conforme a gente viu na programação preditiva de Hollywood, o maior sistema de propaganda da história, nos filmes O Mundo Depois de Nós e no filme Guerra Civil. Paradoxalmente, esse caso fortalece a autoridade do Trump, possivelmente lhe garantindo, presta atenção meus amigos, se prepare porque eu vou te falar agora, garantindo esse caos todo nos Estados Unidos, a possibilidade de terceiro grande conflito mundial, uma guerra civil nos Estados Unidos, ia fortalecer o presidente Donald, garantindo a ele um terceiro mandato, o que muito provavelmente vai acontecer. Comece a se preparar para você ver em 2019 e 2030 o presidente Donald ainda no poder. Tudo que eu tenho falado para vocês, o professor Jiang confirmou. Beleza? Conclusão. Olha que interessante a conclusão. Os iranianos, os israelenses e o próprio Donald, cada um com as suas motivações egoístas, desejam que os Estados Unidos usem tropa terrestre no território iraniano. Por que eles iam querer isso? Para que os iranianos iriam querer isso? Para unir a nação, derrotar os Estados Unidos e liderar a resistência ao Império Americano com os BRICS e as nações emergentes. Por que Tel Aviv quereria isso? Para colapsar a presença americana no Oriente Médio e realizar o plano do Grande Israel. Para que o presidente Donald ia querer fazer uma coisa tão louca assim? Para destruir propositalmente o Império Americano, mas fortalecer a sua base America First e consolidar o seu poder. Da mesma forma, agora é um acréscimo meu, da mesma forma que o Boris Yeltsin, que era o presidente russo, ele lutou a favor da queda da União Soviética. Ele tirou de cima dele o cara que mandava nele. Nós tínhamos o Mikhail Gorbachev, que era o presidente de todos os países da União Soviética, e a gente tinha o Boris Yeltsin, que era o presidente de um desses países, o mais importante, que era a Rússia. E o Boris Yeltsin, ele trabalhou para a queda do Império Russo, da União Soviética, para que ele fosse um novo poderosão. É a mesma história se repetindo. Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Então, o resultado provável, segundo o professor Jiang, e eu assino embaixo, dou um ISO 9001 para eles, ó. Professor Jiang, medalha de honra ao mérito, ponto de participação e bala Juquinha daquela amarela que era a melhor de todas, tá? Resultado, então, provável que os três vão alcançar. Israel se torna uma hegemonia regional, os iranianos lideram o mundo todo da resistência contra os Estados Unidos e o presidente Donald vira um governante tirânico dos Estados Unidos, ganhando muito poder político, tá? Só que esse plano, ele pode dar uma zebrinha, ok?
Existe uma peça nesse plano, meu amigo. Existe um ponto nesse plano que se a peça não encaixar nesse quebra-cabeça, mas aí dá um problema, meu irmão, mas dá um problema grande pra caramba. Pode ser que se esse joguinho tiver uma pecinha que não encaixou, aí desmorona o House of Cards todo, meu irmão. Então, para você entender o tamanho desse BO que pode acontecer, e isso pode destruir o sistema global, não só destruindo os Estados Unidos, destruindo o Oriente Médio, mas destruindo também a economia brasileira. Meu irmão, se você quiser ouvir essa parte, aí eu vou ter que contar para você lá na Arca, meus amigos, porque o negócio é um BO do tamanho que você não imagina e um BO que já estava anunciado. Para isso, meus irmãos, deixa eu te falar uma parada. Ó, a gente está vendo os Estados Unidos entrando num BO, numa confusão que só Jesus na causa, cumprindo profecias bíblicas, tá? Isso tudo que está acontecendo hoje, que você vê no noticiário, é a Bíblia que prenunciou isso 2.500 anos, 3.000 anos atrás, se cumprindo, tá? Giovana tá pensando se os americanos usarem tropas terrestres, o que o Pudim vai fazer? Não vai fazer nada, vai deixar o circo pegar fogo, que para ele é ótimo também. Então, meus irmãos, prestem muita atenção. Se você mora nos Estados Unidos, se você tem viagem marcada para os Estados Unidos, se você tem parente que mora nos Estados Unidos, ou se você que está no Brasil e sabe que isso vai impactar o Brasil também, se essa pecinha não encaixar, você tem que vir para a aula hoje, da Arca. Você tem que virar aluno da Arca hoje. Inclusive porque hoje eu estou garantindo para você R$ 198,50 de desconto. Então, meus amigos, você quer saber como é que está a Arca? A galera que é aluno da Arca já está falando aí. Você acha que vale a pena? Imagina você pagar 12 parcelas de R$ 69 para ter esse acesso. Meus irmãos, R$ 69 é mais barato que aquela pizza fuleira que você come todo dia. É mais barato que aquele lanchinho que você faz de fast food que entope tua veia toda. A Thaís Gumiero está falando, a Arca é conhecimento master para quem quer fazer parte dos 8%, ok? Então, amigos, prestem muita atenção. Hoje, lá na Arca, eu estou garantindo para você, para vir estudar comigo, prestem muita atenção. Ó, Lucas Brito, a Arca é top demais, muito conhecimento para pouco investimento. Lá na Arca, o cara fala, Daniel, eu moro no lugar X no Brasil. O que eu posso fazer para me preparar melhor? Eu mando um estudo para você. Daniel, eu estou nos Estados Unidos no lugar tal. O que você acha que eu posso fazer para me preparar? Eu te mando um estudo sobre isso. Só tem acesso a isso quem está na Arca, beleza? Então, meus amigos, prestem muita atenção. A Café com Criador, a Arca é indispensável para quem quer sair do piloto automático. Presta muita atenção, tem gente que fala assim, ah, mas o Noé não cobrou nada para ninguém entrar na Arca dele. Meus amigos, Noé era professor? Eu sou professor. Professor, ele vive de vender aula. Só não entende isso quem é 92%, quem é Kruger. Quem é Kruger, que não tem capacidade de compreender e se expressar, ele acha estranho o professor vender aula. Eu não inventei uma carreira de professor. Eu montei uma carreira de professor desde que eu era adolescente. Você sabe com quantos anos eu comecei a dar aula? Eu comecei a dar aula com 16 anos de idade. Eu tô com 43 anos de idade. Eu dou aula desde os 16 anos de idade. Eu tenho 3 graduações, um mestrado e um doutorado e mais 7 especializações, fora a minha experiência. Então, eu me formei em jornalismo para poder falar de notícia para vocês na Universidade Federal Fluminense. O meu trabalho de conclusão de curso no jornalismo se chama Primavera em Sião, a reconstrução do idioma hebraico. Eu mostrei como é que o Estado de Israel se reconstruiu, minha área de especialização também, por isso que eu falo sobre esse assunto. Para fazer isso, eu fui estudar hebraico na Sinagoga Ari, a Associação Religiosa Israelense, na Rua General Severiano, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Estudei com a professora Geni Gelman, israelense, e com a professora Débora Dimant, tá? Foram as minhas professoras. Depois que eu fiz toda essa preparação em comunicação e em estudos de Oriente Médio e na questão de Tel Aviv, eu fui fazer um mestrado em Linguística lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu fiz um trabalho final sobre análise de discurso, analisando os jogos de poder dentro das estratégias de reposicionamento de marca dentro do contexto de gerenciamento de crise. Eu associei uma questão de mercado e de marketing com uma questão de jogos de
poder a partir da linguística, utilizando Michel Foucault e Dominique Mengenot, que são os autores principais. Depois eu peguei e fiz um doutorado em linguística na Universidade Federal Fluminense, tudo concurso público. No caso do concurso público, para virar aluno do doutorado em estudos de linguagem na área da linguística lá na Universidade Federal Fluminense em Niterói, minha cidade natal, era uma única vaga e eu passei nesse concurso. E lá nesse estudo eu fiz um trabalho sobre a briga religiosa discursiva entre pentecostais e a teologia da missão integral, e entre os católicos no universo da renovação carismática e no universo da teologia da libertação. Esse foi meu doutorado. Mas, além disso, eu também tenho uma graduação em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, uma licenciatura em linguística, eu tenho especialização em história da arte, crítica de arte, semiologia, filosofia, pós-graduação em filosofia pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro, Faculdade Católica, especialização em teologia católica. E em cima disso tudo, meus amigos, é que eu trago essa reflexão para vocês. Fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército Americano, no Exército Brasileiro, perdão. Então, meus amigos, eu vendo minhas aulas, sim. Sabe por quê? Custou caro pra caramba eu chegar até onde eu tô aqui. Mas muito dinheiro estudando, só com livro, meus amigos. Pergunta para minha esposa quanto que eu gasto com livro, tá? E quanto tempo por dia eu passo lendo. Então, meus amigos, padeiro vive de vender pão. Açougueiro vive de vender carne, tá? Supermercado vive de vender comida. Professor vive de vender aula e jornalista vive de vender informação. Só um país muito retrógrado, fuleiro da cebola, que só tem 8% de pessoas capazes de ler e compreender e se expressar, acha estranho um professor vender aula. Continue achando estranho, problema teu, você tem todo o direito de achar estranho. Mas, eu digo uma frase para você, se você acha caro o valor do conhecimento, não queira saber o preço da ignorância. O Brasil é o país mais rico do mundo e só não é potência porque, infelizmente, a elite mantém o país na ignorância. E uma das coisas mais ignorantes que você pode pensar e fazer e dizer é falar, tá muito caro 69 por mês, 12 parcelas de 69. Ó, vai ser Kruger assim onde o vento faz a curva. Se você quer ser 8%, se você mora nos Estados Unidos, tem parente nos Estados Unidos, tem viagem marcada nos Estados Unidos, está no Brasil e sabe que o professor Jiang, eu e todos os especialistas aí estão falando que o negócio está estranho e vai dar zebra, meus amigos, vem estudar comigo porque eu estou abrindo mão do meu sustento, da minha família, desse valor eu estou dando de presente, deixando de receber R$ 198,50 para cada um que entra. Imagina, entra em 1.000 pessoas. Eu vou deixar de receber 198 mil se entrarem 1.000 pessoas. É dinheiro pra caramba, dá pra comprar 7 balas de 15 e mais ainda também um todinho. Agora, eu estou te dando essa oportunidade, tá? Vem estudar na Arca agora. Principalmente se você mora nos Estados Unidos, se você tem parentes nos Estados Unidos, viagem marcada para os Estados Unidos, ou você está no Brasil e sabe que isso vai afetar o Brasil também, porque o Brasil é o único país do mundo que pode garantir segurança energética para o mundo e segurança alimentar. Tá todo mundo de olho no Brasil. É só você perguntar para o senador Ted Cruz e para o ex-congressista americano e hoje secretário de Estado Marco Rubio. Essa galera tá filmando aqui, ó. Doido para pegar nossos recursos naturais e nos quebrar para que a gente esteja tão distraído que não veja que eles estão sugando a nossa energia e a nossa comida, ok? Meus amigos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Vem estudar comigo agora, porque hoje a aula vai ser impactante. O que sai dessa peça que pode desmoronar tudo? Vem estudar comigo agora, o link está aqui no chat, está fixo no topo do chat. O link para você assinar que é mole, você vai preencher quase nada ali, pô, clicou, pagou, beleza, tá comigo ali, assinou, faça a assinatura da anuidade à vista, porque você vai ter R$ 198,50 de desconto. O link tá no chat, tá fixo no topo do chat, tá aqui embaixo do vídeo no YouTube, tá no primeiro comentário fixo aqui embaixo do vídeo no YouTube, tá na descrição do vídeo no YouTube e tá também na descrição do meu perfil no Instagram, ou você pode visitar daniellopes.com.br/arca, beleza? Amigos, Deus abençoe a todos, obrigado pela audiência, valeu aí pelos comentários, muito obrigado pelo apoio ao canal. Quero agradecer aí o Edu Carvalho. Daniel faz uma live com o professor Ale Costa, dá essa ideia para o Vilela. O professor Ale Costa, sensacional, eu gosto demais do trabalho dele, sempre indico os livros dele, né? Os livros sensacionais.
Obrigado pela dica. Ítalo Velasco, boa tarde, Daniel. Onde posso dar uma olhada no seu doutorado? Achei muito interessante, quero dar uma estudada sobre. Então, meus amigos, para quem está lá na Arca, está disponível, tá? É só você pesquisar o meu nome e você entra lá na Universidade Federal Fluminense, você vai achar a minha tese de doutorado, tá bom? Meus amigos, forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, examine suas coisas aí, tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Mas, para quem vai virar meu aluno e vai estar na Arca, meu irmão, hoje eu vou te dar uma dica vital. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Valeu, galera.